Fala, galera do Aretejus, tudo bem com vocês? Formação humanística é um tema que vem gerando certa preocupação aos concurseiros. Por quê? Muitos dizem para mim o seguinte: professor, nas suas aulas de processo, você consegue tornar objetivo o tema, porque você se pauta na lei, na jurisprudência, em precedentes, em doutrinas consolidadas. Como fazer isso em formação humanística? Pessoal, no nosso curso, nós buscamos, de forma objetiva, trazer conceitos para que sejam eficientes na sua aprovação. É evidente que a objetivização desses temas não é tão simples como de processo civil, de direito constitucional, até porque aqui o examinador já disse que vai exigir um certo raciocínio. O ponto de partida é não estudar simplesmente a partir de pensadores. Como eu sempre digo aos nossos alunos, você não estuda processo civil capítulo 1, Cândido Rangel Dinamarco, capítulo 2, Barbosa Moreira, capítulo 3, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, capítulo 4, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira e assim por diante. Não! Você estuda por temas. Capítulo 1, normas fundamentais. Capítulo 2, teoria geral do processo. E assim vai. É isso que nós fazemos no nosso curso. E eu quero mostrar aqui para vocês que não é difícil fazer isso. Nesse breve encontro, eu quero tratar especificamente de um tema que consta na nossa resolução do CNJ dentro do eixo Sociologia Jurídica, que é especificamente a sociologia da administração judiciária. Vejam só, entendam o seguinte: a sociologia jurídica é aquela ciência que estuda o direito a partir de sua dimensão sociológica, ou seja, o direito como um produto de nossa cultura, em especial o direito como um fato social. Nesse sentido, de forma bem clássica, nós estudamos as dimensões sociológicas da norma. Por isso que no edital nós temos lá direito e relações sociais, direito e controle social. O direito exerce um controle na sociedade. Como que empiricamente eu analiso isso? Direito e transformações sociais. O direito, será que transforma a sociedade e é influenciado também por essa transformação social? Então vejam só, classicamente eu tenho esses temas. Porém, em 1984, Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, professor da Universidade de Coimbra, escreve um artigo chamado Da Sociologia da Administração da Justiça. E nesse artigo, ele quer nos mostrar que esse enfoque clássico da dimensão sociológica das normas passa a ser substituído por um enfoque mais moderno, que é exatamente a sociologia das instituições, a sociologia das pessoas que compõem a instituição, a forma de se gerir a instituição. Afinal, são essas pessoas que no dia a dia prático realizam as funções representadas daquelas instituições que estão sendo estudadas. E no nosso caso, vejam como o CNJ foi super coerente. O que ele passa a exigir do candidato? Que você conheça a sociologia da instituição do Poder Judiciário, ou seja, a função social que a instituição judiciário e os seus órgãos que o compõem exercem perante a sociedade. E nesse cenário, o CNJ, a partir de resoluções, vai delimitar a estratégia que o Poder Judiciário precisa perseguir, especificando a sua missão, especificando a sua visão, especificando os seus macro desafios, os seus valores na sociedade. E com certeza, quando nós pensamos em um concurso público, eu tenho a convicção que esse é o ponto que o examinador vai cobrar de cada um de vocês. Então vamos raciocinar? Olhem o edital. O edital prevê dois grandes eixos dentro da sociologia jurídica: a sociologia jurídica clássica e a sociologia jurídica mais contemporânea, que trata
das instituições, da questão da governança. E nesse sentido, vejam o que o CNJ traz dentro da sua resolução 325. Vem comigo na tela. Olhem só, resolução 325. Ela trata especificamente das estratégias que vão ser delimitadas dentro do contexto do Poder Judiciário. E essas estratégias, vejam só, eu tenho aqui de forma bem definida a missão do Poder Judiciário. A missão do Poder Judiciário é realizar justiça. Qual a missão do Poder Judiciário? Essencialmente, realizar justiça. E quando nós falamos realizar justiça, nós iremos correlacionar com as ideias de justiça trazidas pela filosofia do direito. Mas não é esse o momento, porque o momento do estudo de filosofia será em uma outra aula oportuna. O momento agora é entender o que o CNJ quer dizer quando ele afirma que a missão do Poder Judiciário é realizar justiça. Vejam só, de forma bem objetiva, você tem que se recordar do que diz o artigo 8º do CPC. Vejam só, o artigo 8º vai dizer que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, observará os fins sociais e as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a legalidade, a publicidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência. O que o nosso código vai dizer, correlacionando com essa ideia sociológica de realizar justiça? Vai dizer, juiz, você deve observar uma justiça procedimental no sentido de observar todo o contraditório, ampla defesa, a legalidade, a publicidade, ou seja, o devido processo legal em sua dimensão formal, mas também vai buscar a justiça com equidade, a justiça substancial, aquela ideia de decisão que delibera sobre os fins legítimos a serem alcançados, ou seja, razoabilidade, e que verifica se os meios são proporcionais a tais fins, adequação, necessidade e ponderação. Vejam só, essa é a missão do Poder Judiciário e você, juiz, está a ela vinculado. E o Poder Judiciário traz uma visão. O Poder Judiciário tem que ser visto como um poder efetivo, ou seja, a sua pretensão será satisfeita uma vez reconhecida a tutela do direito material. Ela precisa ser ágil, ou seja, a tutela do direito material será concedida em tempo oportuno e que contribua para a pacificação social, ou seja, juiz, você vai fundamentar sua decisão, vai garantir o contraditório substancial, a possibilidade de ser influenciado, vai refletir sobre seus vieses, garantindo maior satisfação e a conformação daquele que foi derrotado. E, por fim, o desenvolvimento do país, leia-se, mais cidadania. E quais são os atributos de valor para a sociedade? O CNJ ouviu a sociedade, ouviu os juízes. E o que a sociedade espera do Poder Judiciário? Afinal, embora o Judiciário seja um poder, nas palavras do Robert Alexy, muito mais argumentativo do que representativo, ele deve sim respeito e consideração a toda a sociedade. Acessibilidade significa que o Poder Judiciário tem que promover o acesso à justiça e mais, o acesso a uma ordem jurídica justa. Quem gosta de processo civil vai lembrar das ondas, melhor dizendo, renovatórias do acesso à justiça do professor Mauro Capelletti e Brian Garf. Acesso aos hipossuficientes no sentido financeiro, acesso aos direitos meta-individuais com maior efetivação, técnicas de solução de conflito que não só a jurisdição pública e, essencialmente, efetividade dos direitos. Sem contar as novas ondas de acesso
que se correlacionam à ética, a direitos humanos, essencialmente a ideia de novas tecnologias e a questão da desigualdade de gênero. Agilidade num sentido de se aperfeiçoar os processos, os procedimentos, buscando a duração razoável. Credibilidade, que se correlaciona a muitas resoluções que nós estudamos em nosso curso, que estão ligadas à ideia de comportamento do juiz, à ética do juiz, porque o juiz ético traz um sentimento de credibilidade. Eficiência, no sentido de efetividade e de gestão de processo. Ética, num sentido de compromisso com a virtude ética, num sentido de deliberar sobre os fins que você almeja alcançar, mas não você na sua subjetividade, você no sentimento constitucional que você deve prestar para a sociedade. Imparcialidade, não só na equidistância para com as partes, mas também na reflexão sobre seus vieses, sobre seus desvios cognitivos. Inovação, o judiciário tem que fazer da tecnologia uma aliada na busca da realização da justiça. Já se discute sistemas de inteligência artificial, não ainda uma inteligência preditiva, ou seja, uma inteligência artificial que tenha capacidade de cognição, mas por ora, uma inteligência artificial que tenha capacidade de reunir dados para a prestação jurisdicional mais eficiente. Integridade, aqui super correlacionada com aquela ideia de que o direito não pode ser uma questão de sorte, que os precedentes devem ser formados a partir de um debate amplo e, uma vez fixados, devem ser respeitados por todos os órgãos do Poder Judiciário. Segurança jurídica correlacionada à estabilidade do sistema. A sociedade espera isso. Sustentabilidade. O Poder Judiciário deve observar os direitos fundamentais de terceira dimensão, em especial o meio ambiente. Transparência para com a coisa pública. Afinal, somos servidores. E responsabilização em caso de violação da duração razoável, em caso de decisões que impliquem erro judiciário, em caso de dolo ou fraude por parte dos magistrados. Além disso, olhem só, nós temos macrodesafios. Macrodesafios são aqueles desafios que se estendem para toda a sociedade, não desafios pontuais do nosso dia a dia. E na perspectiva da sociedade, o que aparentemente a sociedade espera de nós? A garantia dos direitos fundamentais. O fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade. Perspectiva de processos internos. Aqui, na nossa aula, nós analisamos um por um, mas eu quero mostrar a vocês que isso tem muita relação com aquilo que nós analisamos anteriormente, com os atributos de valor para a sociedade, agilidade e produtividade, que está correlacionado com a ideia, vejam só, de eficiência, de agilidade, entre outras, nos atributos dos valores. Prevenção de litígios e adoção de solução consensual. O artigo 3º do CPC é contundente nesse sentido. O Estado deve promover a solução consensual. Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. Sensacional isso. Aperfeiçoamento da gestão administrativa. Até porque, olha só, vejam, isso é importante. No contexto dos macro desafios, nessa ideia de perspectiva aqui de aprendizado e crescimento, o judiciário deve promover o aperfeiçoamento da gestão de pessoas. Afinal, o direito é feito por pessoas que efetivamente aplicam a norma. Quando nós estudarmos o processo de tomada de decisão, vocês vão ver. Por mais que se diga, vamos subsumir o fato à norma, essa ideia desse tipo de raciocínio, ele está há muito tempo ultrapassado. Vejam só, esse raciocínio subsuntivo
Hoje ele é substituído por outros tipos de raciocínio. O pragmatismo fala em raciocínio abdutivo, que tem a ver com a seleção de hipóteses para resolver um determinado problema. A teoria da argumentação fala em raciocínio ponderativo, que envolve essencialmente aquelas etapas de ponderação ou da ponderação, como aqui nós levamos em conta o raciocínio do professor Robert Alexy, que nós vamos ver na aula de filosofia. Mas tudo isso está dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento. Veja, e o nosso CNJ, ele também vai estabelecer metas. Essas metas que estão correlacionadas aos desafios do Poder Judiciário, a missão do Poder Judiciário, elas podem ter natureza processual e administrativa. Isso é muito importante. As metas não são só de natureza administrativa. E para vocês terem uma ideia, a meta 1 e a meta 2, que em tese são metas fixas, a meta 1 envolve o quê? Julgar mais processos do que aqueles que foram distribuídos. Afinal, ninguém quer fazer estoque. Nós não queremos fazer aqui no judiciário gordurinha, não. Distribuiu, julgou, distribuiu, julgou. E a meta 2, julgar os processos mais antigos. Para evitar o quê? A falta de celeridade ou de duração razoável. Mas existem várias outras metas que nós estudamos no curso. Existe a meta de priorizar, de analisar com grande cautela e dar prioridade no julgamento dos feminicídios e todos aqueles crimes que envolvam violação dos direitos das mulheres. Ah, professor, o Brasil assumiu responsabilidade internacional nesse contexto. Exato. Então vejam, as metas se correlacionam àquilo que a sociedade vem trazendo para o judiciário, o que o judiciário observa das mudanças e transformações sociais, bem como dos compromissos internacionais que o judiciário assumiu. Perfeito? Pegaram isso? Isso aqui é uma simples prévia do nosso curso. O nosso curso, ele é focado em buscar de forma objetiva conhecimento seguro para sua aprovação. E, sem dúvida alguma, utilizando a sociologia jurídica como exemplo, o que o examinador vai querer é que você conheça o objeto da sociologia jurídica, saiba com ele trabalhar e conheça as resoluções do CNJ que têm uma certa correlação com essa dimensão sociológica do direito das normas jurídicas. Perfeito, pessoal? Vamos com tudo. Espero que vocês tenham compreendido esse ponto que nós aqui estudamos. Faço o convite para frequentar os cursos da Aretejus sobre formação jurídica e qualquer dúvida à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.